Você sabia que o seu cachorro carrega dentro de si o instinto de um predador selvagem? Muito antes da primeira casa ser construída, um pacto silencioso estava sendo selado entre humanos e lobos. Eles não foram forçados, eles escolheram. E essa escolha mudou para sempre o destino das duas espécies. Mas como um animal tão temido se tornou o nosso melhor amigo? Você sabia que a primeira amizade entre espécies pode ter surgido no auge da Era do Gelo? Imagine um mundo congelado, onde a sobrevivência dependia de decisões instintivas, e um predador feroz, o lobo cinzento, começou a se aproximar das fogueiras humanas. Não foi por curiosidade, foi por necessidade. Um encontro improvável estava prestes a reescrever milhões de anos de evolução. Os humanos deixavam restos de caça ao redor dos acampamentos e alguns lobos, famintos, viram ali uma chance de sobrevivência. Mas apenas os mais calmos, menos agressivos, conseguiram se manter por perto. Os violentos eram mortos. Os pacientes, tolerados. Sem perceber, o comportamento já estava selecionando uma nova linhagem. Lobos que não caçavam humanos, mas que começavam a observá-los, de perto. Esse primeiro passo, silencioso e arriscado, deu início a algo muito maior do que uma busca por alimento. Era o começo de um vínculo ancestral, construído à base de escolhas sutis e instinto. Mas essa aproximação era só o início. O que aconteceu nas gerações seguintes transformaria completamente o destino desses animais, e o nosso também. Ao contrário do que muitos acreditam, os humanos não domesticaram os cães. Foram os próprios lobos que se domesticaram. Isso mesmo. A transformação não começou com coleiras ou jaulas, mas com uma escolha evolutiva silenciosa. Aqueles que não atacavam, que demonstravam menos medo, sobreviviam melhor perto dos humanos, e foi aí que a mudança começou. Geração após geração, os lobos mais sociáveis começaram a cruzar entre si e os resultados eram visíveis. Orelhas caídas, focinhos mais curtos, caudas enroladas e até expressões mais suaves. Eles não só mudaram por fora, mas também por dentro. Aprenderam a decifrar o tom da nossa voz, o movimento dos nossos olhos, até nossas emoções. E tudo isso aconteceu naturalmente, sem que ninguém planejasse. Esse processo é tão real que foi recriado em laboratório com raposas selvagens que se tornaram dóceis em poucas gerações apenas por serem escolhidas pela mansidão. O que começou como um simples instinto de sobrevivência virou um experimento evolutivo espontâneo. Mas esses novos animais, meio lobos, meio cães, estavam prestes a dar um passo ainda mais impressionante, porque eles não só aprenderam a viver conosco, aprenderam a caçar conosco. E se eu te dissesse que os primeiros cães não eram apenas companheiros, mas verdadeiros parceiros de guerra nas caçadas? Esses animais, que antes apenas se aproximavam dos acampamentos, começaram a ganhar espaço dentro da estratégia humana de sobrevivência. Eles alertavam sobre ameaças, farejavam presas e ajudavam a cercar animais selvagens. Pela primeira vez, duas espécies predadoras uniram forças, e os resultados foram poderosos. Enquanto os humanos aprimoravam suas lanças, os protocães afinavam seus sentidos para caçar ao nosso lado. A comunicação entre eles não era falada. Era feita por olhares, gestos e puro instinto. A parceria funcionava tão bem que os cães passaram a ser vistos não apenas como úteis, mas como indispensáveis. Eles protegiam as tribos à noite, guiavam durante longas jornadas e até encontravam alimentos enterrados na neve. Era um contrato silencioso, mas extremamente eficaz. Esse elo de confiança e cooperação foi o verdadeiro nascimento da amizade entre homem e cão. Não era afeto no início, era estratégia de sobrevivência. Mas, à medida que conviviam, algo inesperado começou a acontecer. Um laço emocional, invisível, começou a se formar. E o que esse vínculo provocou no nosso cérebro foi ainda mais surpreendente.
Você sabia que olhar nos olhos de um cachorro pode liberar o mesmo hormônio que uma mãe sente ao olhar para o próprio filho? É a oxitocina, o chamado hormônio do amor. Essa conexão bioquímica não acontece por acaso. Ela é resultado de milhares de anos de convivência. Cães e humanos desenvolveram um vínculo tão profundo que transformaram a biologia um do outro. Literalmente, evoluímos para amar essa espécie. Conforme os cães se tornavam parte das tribos, os humanos começaram a interpretar melhor emoções não verbais, gestos, expressões faciais, intenção no olhar. Isso refinou nossa empatia, ampliou nossas habilidades sociais e até influenciou o desenvolvimento da linguagem corporal. Em troca, os cães passaram a ler nossas emoções como nenhuma outra espécie consegue. É como se, ao longo do tempo, tivéssemos afinado nossos cérebros para entender um ao outro. E foi exatamente esse laço invisível que cimentou o lugar dos cães nas nossas vidas. Não como ferramentas, mas como membros da família. Eles não só moldaram o jeito como pensamos, sentimos e nos relacionamos, como também participaram da construção de algo maior. Porque antes de inventarmos as cidades, já tínhamos construído algo com eles: confiança. Mas o que tudo isso realmente significa sobre quem somos vai ainda mais fundo. Surpreendente, mas real, cães e lobos compartilham 99,9% do mesmo DNA. Isso mesmo, aquele pet carinhoso que dorme no seu sofá é geneticamente quase idêntico a um predador das florestas. A diferença entre eles é mínima no código genético, mas imensa no comportamento. E essa pequena margem foi moldada por milhares de anos de convivência com os humanos, uma transformação silenciosa, mas extremamente poderosa. Estudos genéticos mostram que as principais mudanças entre lobos e cães estão em regiões do DNA ligadas à sociabilidade, ao medo e à digestão. Enquanto lobos ainda evitam contato direto com humanos, os cães desenvolveram mutações que os tornam mais receptivos, mais confiantes e até mais tolerantes à nossa comida. Mas o que impressiona é o quanto essas pequenas alterações criaram animais completamente diferentes no modo de viver, agir e se relacionar. Ou seja, o seu cachorro ainda tem o lobo dentro dele, só que com o volume emocional ajustado para a convivência. Por fora, ele pode parecer dócil, mas por dentro carrega um instinto milenar. E é justamente essa dualidade que torna os cães tão fascinantes. Porque mesmo com toda essa semelhança genética, eles passaram a ver os humanos não como ameaça, mas como parte da matilha. E o que essa nova alcateia criou vai muito além do que você imagina. Você já reparou que alguns cães começam a uivar ao ouvir uma sirene, um instrumento ou até uma voz grave? Isso não é coincidência, é herança direta dos lobos. Nos ancestrais selvagens, o uivo era uma forma de comunicação vital. Marcava território, chamava membros da alcateia e coordenava caçadas. E mesmo depois de milhares de anos de domesticação, esse instinto ainda vive nos cães de hoje. Esses sons graves ativam uma memória genética adormecida. Para o cérebro do cão, aquela sirene soa como o chamado de um lobo distante, e ele responde como faria na floresta. É um reflexo antigo, tão enraizado quanto latir ou farejar. E quanto mais próximo o cão estiver da genética do lobo, maior a chance de ele uivar. Raças como huskies, malamutes e pastores alemães, por exemplo, são campeãs nesse comportamento. Mas esse comportamento curioso é apenas uma das muitas pistas de que o lobo ainda vive, silenciosamente, dentro dos cães modernos. De hábitos noturnos ao faro apurado, os sinais estão por toda a parte. A pergunta agora é: o que mais o seu cão carrega dos seus antepassados selvagens? A resposta está onde quase ninguém olha: no passado enterrado da história humana. Pouca gente sabe, mas a frase "o cão é o melhor amigo do homem" não é só um ditado popular. Ela tem raízes históricas profundas. Em 1870, essa expressão foi usada num tribunal dos Estados Unidos, quando um advogado defendeu o cão de seu cliente como um companheiro fiel, mais confiável que muitos humanos. Mas a lealdade dos cães vai muito além da retôrica. Ela é documentada há milhares de anos, em tumbas, pinturas e rituais sagrados.
A relação é antiga e real. No Egito, cães eram enterrados com honras. Em Roma, recebiam epitáfios emocionantes. Algumas tribos nômades do Ártico acreditavam que os cães guiavam almas para o outro mundo. E em muitas culturas, matar um cão fiel era considerado um crime espiritual. Essas histórias provam que os cães não eram apenas úteis, eles eram parceiros, guardiões, amigos e, às vezes, figuras quase divinas. Ao longo da história, eles protegeram nossos lares, guiaram nossos caminhos e ficaram ao nosso lado mesmo quando todos os outros foram embora. Não é à toa que essa frase atravessou séculos. Mas o que torna essa conexão tão forte? Por que, entre todas as espécies, foi justamente o cão que conquistou esse papel? A resposta envolve laços invisíveis que mexem com o nosso próprio instinto. A história que une lobos e cães é muito mais do que uma simples transformação animal. É o começo de uma amizade que moldou o destino da humanidade. Cada olhar, cada gesto e cada passo dessa jornada revela como duas espécies distintas aprenderam a confiar e caminhar juntas. E essa conexão ancestral continua viva em cada cachorro que temos ao nosso lado hoje. Agora queremos saber de você. Qual foi a parte dessa história que mais te surpreendeu? Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe suas ideias e experiências com cães. E não perca o próximo episódio.